irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos comentando e estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer também ao irmão Edgar pela confiança de estarmos comentando mais uma leitura diária da lição da Escola Bíblica. A lição desse trimestre, que tem por tema geral os princípios divinos em tempos de crise, e a lição em apreço que estamos estudando no decorrer desta semana é a lição de número 6, que tem por tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E a leitura diária, meus irmãos, é a leitura da quarta-feira, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 42, o despertamento dos samaritanos. Iremos ler apenas os versículos 39 a 42, que diz: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Pois bem, queridos irmãos, na lição de número 4, onde tratamos da oposição que a construção do templo sofreu, nós vimos e entendemos que os samaritanos foram os principais opositores da obra do Senhor. Nós aprendemos naquela lição que os samaritanos são o resultado de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do Reino do Norte em cativeiro para a Síria, onde podemos observar tudo isso no segundo livro dos Reis, capítulo 17, e versículos 23 e 24, que diz: Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Então, observamos nesses versículos exatamente o momento em que as tribos do reino do norte são levadas em cativeiro para a Síria, e exatamente o momento onde o rei da Síria ele coloca gentes de outras cidades para habitar nas cidades de Samaria. Então, os samaritanos aprendemos que são resultado dessa mistura de gentes, onde o rei de Samaria trouxe todos aqueles povos para as cidades de Samaria. Por isso, meus irmãos, que em João, capítulo 4 e versículo 9, da leitura diária que estamos comentando, a Bíblia revela que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, pois os judeus os tinham como um povo pagão, resultados de uma mistura entre povos pagãos. Mas, queridos irmãos, precisamos entender que o plano salvífico de Jesus englobava e engloba todos os povos da terra, independente de cor, raça, cultura e etc. Por isso que nesta passagem da leitura diária em João capítulo 4, observamos no versículo 4 que era necessário Jesus passar por Samaria, pois os samaritanos precisavam receber o evangelho. Através de uma conversa com uma mulher samaritana que foi tirar água na fonte de Jacó, Jesus ele quebrou, rompeu toda e qualquer barreira que impedia que a luz do evangelho raiasse nos corações dos samaritanos, através de uma conversa muito simples que os irmãos conhecem muito bem, onde aquela mulher ela vai tirar água
E Jesus, a Bíblia revela que ele estava cansado do caminho e se assentou ali junto da fonte. E isso era quase a hora sexta, ou seja, por volta dos meio-dia. Mas Jesus ele fez isso porque Jesus ele usou de uma estratégia. Alguns acreditam que passar por Samaria, Jesus fez porque era um caminho mais curto para que ele chegasse na Galileia. No entanto, nós entendemos no decorrer do texto que Jesus ele usou de uma estratégia para que fosse rompido, quebrado a barreira que separava os samaritanos dos judeus e que impedia que o evangelho chegasse até Samaria. Então observe que através dessa simples conversa que Jesus teve, mas muito importante com essa mulher, através da sua palavra, Jesus ele trouxe um impacto na vida daquela mulher. Jesus despertou aquela mulher, que consequentemente aquela mulher despertou e impactou a vida de todos os moradores de Samaria, como observamos nos versículos 28 a 30 do capítulo 4 do Evangelho de João, que diz: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, observe que quando Jesus conclui a conversa com aquela mulher, que Jesus revela tudo o que estava passando na vida daquela mulher, aquela mulher ela é despertada, é impactada e ela volta, ela deixa tudo e volta à cidade e avisa a todos os moradores de que ela teria achado o Cristo, porque ela diz que aquele homem, Jesus, disse tudo quanto ela tinha feito. E aí nós observamos, meus irmãos, nos versículos 39 em diante, que lemos, que muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, pelo testemunho, pela palavra daquela mulher que testificava dizendo: Ele me disse tudo quanto tenho feito. E no versículo 40 diz: Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Observe que, a princípio, os moradores de Samaria estavam crendo em Jesus pela palavra, pelo testemunho daquela mulher. Mas eles estavam tão encantados e tão admirados que pediram para Jesus ficar, e Jesus passa ali mais 2 dias. E é exatamente nesse período de 2 dias que Jesus, ele provavelmente passou ali pregando o evangelho do reino, anunciando o reino aos samaritanos, de maneira que no versículo 41 diz que depois desses 2 dias, muitos mais creram nele por causa da sua palavra, a ponto de eles dizerem à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque agora nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, observe, meus irmãos, que os samaritanos agora não estavam crendo em Jesus apenas pelo testemunho ou pelas palavras daquela mulher, mas agora estavam ouvindo o próprio Jesus e crendo, a ponto de eles concluírem, de eles inferirem que aquele homem, Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. Então, queridos irmãos, passamos a inferir nesse texto, nessa leitura diária, que houve um despertamento em Samaria. Os samaritanos passaram a receber o Evangelho e crer em Jesus, sendo agora totalmente inclusos no plano da salvação de Jesus. Pois outrora observamos e estudamos que os judeus excluíam os samaritanos, tinham como um povo pagão, como um povo imundo, de maneira que o evangelho ele não conseguia raiar nos corações dos samaritanos, mas foi necessário que Jesus passasse por Samaria, pois Samaria também, como os outros povos e nações, estavam inclusos no plano redentor de Jesus. Então Jesus entra em Samaria, Jesus tem um encontro com uma mulher, desperta aquela mulher,
aquela mulher desperta toda uma cidade e todos agora vão ouvir Jesus e crer e entender que somente Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Então, meus irmãos, concluímos e inferimos que houve um despertamento em Samaria através da palavra que saiu da boca de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.